E aí pessoal, sou José Ortiz, hoje dia 14 de abril de 2023, começando o estudo com o índice futuro, o INFUT. Vocês veem aqui uma alta de 0,42%, deixou este candle aqui, então durante uma boa parte do dia esteve caindo, né? Vocês veem aqui a sombra inferior deixada, e fechou justamente aqui dentro dessa lateralização, aparentemente esse movimento esperado, né? Foi uma puxada muito forte, lateralizando um pouco, chegada das médias, justamente para romper essa resistência do 110, bem como a média de 80, aqui nesse ponto. Pelo tempo gráfico semanal, candle bonito, pouca sombra aqui na parte superior do candle, superou aqui esse ponto que seria uma resistência, superou a média de 9, tocou aqui nessa resistência, mas deixou aqui um candle interessante, né? Quanto ao Ibov, queda de 0,17%, também deixou um movimento semelhante. Vocês veem aqui a sombra inferior, mas candle aqui fechando justamente dentro aqui dessa área, né? Então, próxima resistência, brigando aqui, normal que lateralize até a chegada das médias. Foi um movimento bem forte, né? Quase 8% de alta, então movimento esperado também. Pelo tempo gráfico semanal, aqui realmente o engolfo, né, aqui nesse ponto, superando resistência, superando média de 9 e aqui na média de 20 e próxima à média de 80, segurou um pouco, normal. Tem que esperar aí para ver como é que vai andar o Ibov na próxima semana, tá? Mas isso aqui a princípio normal para esse tipo de movimento. Primeiro ativo de hoje, Anime 3, mesmo com o Ibov caindo, subiu, né? Subiu 1,20%, chegou a subir um pouco mais hoje, devolveu, normal também, mas vocês veem aqui, pouco volume, né? O OBV também não mostra nada de importante. O interessante aqui, aguardar uma meia 1,8 ou então acompanhar para ver se deixa um Joy de Napoli aqui nesse ponto, né? Então, colocando aqui, seria aguardar que fizesse o quê? Um fundo um pouco abaixo aqui dessa média de 3 e depois superasse. Então, a princípio nada, continuar observando. Cogni 3. Cogni é um ativo que tinha um fundo duplo, né? Ativou aqui com a superação. O alvo aqui próximo aos 2,21, mais 3 dias aqui com bastante briga. Vocês veem aqui candles que deixam sombras superiores bem expressivas, né? Então, princípio, nada a se fazer aqui nesse ponto, né? Vocês veem aqui média de 80 próxima, muito enrolado aqui o preço de Cogni aqui nesse ponto. Quem não estiver no papel, esperar por algum tipo de entrada. E Duke também comentado, né? Volume baixo, entretanto subiu, chegou a subir bem. Aqui deixou um movimento importante, deixou um trap de compra aqui no tempo gráfico diário, andou. Próximo média de 80, segurou o preço. Então, outro ativo que já andou, então, por enquanto, nenhum tipo de entrada. Próximo ativo, Neogrid. Neogrid, comentei ontem que havia subido bem, né? Ontem subiu cerca de 13%. Havia chegado a subir 21%, devolveu. Hoje corrigiu, normal. Havia chegado aqui no terceiro alvo de um pivô, esse pivôzinho aqui de baixo. E agora, até interessante ver aqui um canal um pouco maior, né? Então, segurou aqui em cima, estocástico virando. Apesar de um movimento muito forte de alta, normal que nesse ponto os compradores realizem um pouco o lucro, né? Então, vocês veem aqui, movimento bem forte, volume alto. E agora, esperar os próximos movimentos do Neogrid. Sequoia, SEQL3, ativo que caiu bastante, está aqui no fundo de um canal também. A princípio não há entrada nesse ativo, tem que aguardar um pouco. Então aqui, vocês veem aqui o movimento subiu bem, né?
chegou a subir um pouco, hoje já devolveu, fechou em queda de 4,12%. O que preocupa, esse volume baixíssimo e esse UBV. Então, interessante também aguardar aqui por uma entrada de 61,8, pegar aqui esse movimento, deixar o alarme e esperar. Também esperar por um Joey de Napoli, caso faça, né? Então, a princípio nada aqui em Sequoia. Próximo ativo, Qualicorp, Qual3. Qual3 é um ativo que deixou aqui um pouco de divergência, tá? Então o OBV está um pouco acima aqui desse ponto onde está o preço, bem como o IFR. Então há uma leve divergência de alta aqui nesse ativo. Há também aqui você visto como se fosse um fundinho duplo aqui, né? Um fundo duplo. Ainda não chegou a superar aqui, então a princípio não há o trade ainda, mas aguardar aqui esse ativo. O volume tem melhorado nos últimos dias, então esperar para ver se deixa algum tipo de entrada que deixe uma relação assimétrica aqui. Próximo ativo, Marfrig, queda de 3%. Eu até desenhei aqui esse alargamento aqui no fundo, né? Segurou nele, mas vocês veem aqui que o estocástico não mostra nada ainda, então, a princípio, nem levo muito em consideração para um tipo de entrada nesse momento. O que é interessante aqui nesse ativo agora seria um trap de compra, aqui justamente aqui nesse fundo, caso haja superação aqui desse ponto. Então 6,37, caso haja superação na segunda-feira, 6,38, ativaria aqui um trap de compra, stop no fundo, alvo 2 vezes para cima. Lembrando que é um ativo que tem uma divergência bem alta no OBV. Vocês veem aqui o OBV bem acima desse ponto, então o ativo aqui na mínima praticamente. E o OBV acima aqui mais ou menos nesses R$8, então está superando aqui esses R$8. Então há uma divergência bem clara aqui nesse ativo, tá? Isso em relação ao OBV, e FR também há uma leve divergência, tá? Não é tão gritante quanto o OBV, mas também há uma divergência. Então, a princípio, aguardar, ver se faz esse trap na segunda-feira. Soma 3, Grupo Soma, um ativo que eu havia comentado que havia um trap de compra. Então, que andou, né? Chegou a andar bem. Estava aguardando aqui por um 61,8. Então, vocês veem aqui da ativação desse trap no diário. Chegou a bater no alvo, devolveu. Hoje caiu um pouco mais. Importante agora, esse tipo de movimento, é esperar justamente uma 61,8, que no 7,93 pode deixar um sinal importante para ir buscar projeção aqui de um pivô. Próximo ativo, CCRO. CCRO para mim aqui, nesse ponto, encontra bastante briga, né? Então, pelo tempo gráfico mensal, vocês veem que aqui, suporte, segurou várias vezes aqui nesse ponto, então aqui considero que tem uma linha de tendência. E aqui em cima, de maneira semelhante, vários toques em que tem segurado o preço. Pelo tempo gráfico semanal, vocês também podem ver esse movimento, né, desse padrão. E o estocástico aqui sempre ajudando nas operações, né? Aqui, a princípio, é uma entrada muito próxima aqui dessa resistência. Então, uma entrada um pouco mais arriscada. Interessante ver como é que vai se portar caso chegue a tocar aqui nesse ponto. Se o estocástico apontar para baixo, que o OBV inclusive está lateral, né? Mas, então é necessário aguardar, ver se faz um movimento um pouco mais forte. Pelo tempo gráfico diário, esse ativo aqui tem uma divergência no OBV interessante, né? Superaria aqui essa lateralização. Então, pode ser um indício de que o preço do ativo vai tentar romper aqui essa resistência. Então, a princípio, aguardar, ver como é que se porta. E se esse ponto aqui, que hoje é uma resistência, se depois passará a ser um suporte. Então, digamos que haja um rompimento forte, pullback, aí aqui pode deixar uma entrada interessante, buscando justamente a projeção desse retângulo. Mitre é um ativo que eu falava bastante ontem, tinha divergência no
pelo tempo gráfico diário gritante aqui no OBV. Ainda tem, assim, aqui era um pouco mais claro, né? Levando em consideração esse fundo e esse segundo fundo aqui. E o que é interessante aqui em Mitre é que tem aqui um trap ativado de compra, né? Ativado aqui nesse ponto. Então tentou perder aqui esse fundo. O alvo aqui nos 4,12 ainda tem um pouco aqui para correr. A princípio, quem não pegou, é interessante aguardar por um outro tipo de movimento. Seria aqui traçar o meio 1.8 ou esperar por um Joey de Napoli aqui nesse ponto. Último ativo de hoje, Get Ninjas, Ninja 3. Esse ativo aqui fez um movimento muito estranho aqui nesse ponto. Que vocês veem um candle aqui com volume, né? Mas o OBV chegou a romper bem, né? Assim, tipo, tava preço consolidado, preço lateral, OBV também seguindo o mesmo caminho. De repente, uma guinada forte aqui. E hoje o ativo subiu quase 15%. Pelo tempo gráfico mensal, vocês veem que o preço continua aqui dentro dessa consolidação, mas que também, para o próximo mês, pode deixar um trap de compra aqui no mensal, tá? Então aqui nesse ponto, dentro de uma consolidação, deixaria aqui um trap de compra. Por hoje é isso, pessoal. Se puderem curtir o vídeo e comentar, até a próxima.